Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Esse Deus maravilhoso que nós servimos é um Deus que nos contempla, que tem um olho e nos enxerga constantemente, né? Em Crônicas diz assim que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra e Ele está em busca de homens e mulheres cujo coração seja totalmente dele. Que Deus maravilhoso, né? Não é um Deus negligente, mas um Deus atento a cada movimento nosso. A gente está, durante a quarta-feira, expondo o livro de Tessalonicenses. No último capítulo, Paulo vai dizer no versículo 6, um dos menores versículos da Bíblia, diz assim: orai sem cessar. E nas quartas-feiras a gente tem tirado esse tempo de qualidade para dobrar o joelho e estar na presença do Senhor. Paulo, ele desafiou aqueles irmãos que o elemento oração, ele é muito importante para a saúde espiritual de qualquer cristão. É importante nós chegarmos diante do Senhor. Porque muitas vezes a gente tem o hábito de negociar o nosso tempo na presença do nosso Deus diante de uma agenda tão apertada. E quando olhamos para a biografia dos grandes homens de Deus na história, alguns deles comentam o seguinte: se eu pudesse voltar alguns anos atrás, 20 anos, 30 anos atrás, eu teria dedicado mais tempo em oração. E quando você olha para essas biografias, você vai ver que foram grandes homens e mulheres que deixaram marcas durante o período das suas respectivas peregrinações aqui na terra. Oravam em torno de 2, 4, às vezes 6 horas por dia, buscando a face do Cordeiro. E nós queremos fazer a mesma coisa. Se você puder, dobre o seu joelho para aqueles que podem, e nós vamos querer colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Queremos também orar pela nossa nação, orar pela nossa igreja, que você também possa orar pela sua família, para que o Senhor venha atuar de forma muito especial. E esse Deus que está presente, Ele já conhece o teor da nossa oração. E Ele nos convida a verbalizar através dos nossos lábios. Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na sua presença, através do novo e vivo caminho que o Senhor providenciou por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nessa noite, Pai, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, da nossa nação, Pai, que na semana passada, Deus comemorou uma festa tão imunda como foi, mais uma vez, nosso Brasil. Que o Senhor tire a cegueira espiritual desse Brasil, que o Senhor mova o Teu Espírito Santo a realizar o genuíno avivamento na nossa nação, usando o Seu povo, Pai, para orar incessantemente, para que o Senhor faça coisas que só o Senhor consegue promover, Senhor, em nosso Brasil. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas instituições, seja do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Pai. Que haja um temor do Senhor diante desses homens e mulheres. E que nós possamos, Senhor, olhar com compaixão, pregar o Evangelho com sabedoria e ousadia, para que essa página seja virada do nosso Brasil, e homens e mulheres tementes ao Senhor, venham, Pai, ó Deus, saturar o nosso Brasil com o Evangelho de Jesus Cristo, com as verdades eternas transformadoras, Pai. Por favor, nós oramos pela nossa querida igreja, pela liderança do pastor Raik, pelo colegiado de pastores, pela liderança, Senhor, dos ministérios. Obrigado, Senhor, por
porque há tantos anos atrás o Senhor moveu um missionário sueco para estar aqui, Eurico Nelson, e o Senhor começou um movimento do Senhor, Pai, de alcançar, Senhor, o norte do Brasil através dessa igreja. Quanto somos devedores e quanto nós nos alegramos diante dessa realidade, e que o Senhor nos ajude a fazer mais e melhor, Pai, através da vida de cada membro, através daqueles que ainda adentrarão a nossa igreja para fazer parte dessa membresia, Senhor. Oramos também, Pai, por aqueles que estão lutando com doença, com tantas enfermidades, com situações tão atípicas, Senhor, que o Senhor se manifeste gloriosamente, que o Senhor use o teu povo, Senhor, para levar uma voz de esperança, fé e amor, Pai, para que aqueles que estão passando por situações delicadas possam experimentar a tua bondade e da tua presença. Obrigado também pelas obras missionárias da nossa igreja, que o Senhor nos ajude a sempre sermos fiéis em oração, em investimento das nossas habilidades ministeriais, dons e talentos e recursos, Senhor, para que o Evangelho seja expandido mais e mais por meio da nossa comunidade. Obrigado, Senhor, obrigado, nós assim oramos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ter agora um momento bastante especial, mais especificamente na nossa igreja, né? Ofertas e dízimos. Se você trouxe nesse momento de louvor e adoração, você pode vir aqui na frente e entregar um gasofilácio, tá bom? A gente sempre agradece a Deus pela sua bondade, tantos recursos que Ele tem colocado em nossas mãos. E como igreja nós queremos usar da melhor forma possível para que o nome dEle seja glorificado. E você que nos visita, tá? Não se sinta jamais constrangido, é um momento mais separado para aqueles que são membros dessa amada igreja. Vamos cantar ao Senhor. Sou grato a Ti por tudo que fazes por mim, Senhor. Sou grato a Ti pelo sustento e amparo, Senhor. Pela família e por meus amigos, Senhor. Pela igreja, por tua palavra, Senhor. Sou grato a Ti por bênção sem fim dado a mim. Sou grato a Ti por tão grande amor demonstrado a mim. Pela família e por meus amigos, Senhor. Igreja, por tua palavra, Senhor. Sou grato, te louvaremos, nós te bendizemos por tudo que és, Senhor. Só Tu és digno, só Tu és santo, te adoramos, Senhor. Sou grato, sou grato, sou grato a Ti por tudo que fazes por mim, Senhor. Sou grato a Ti pelo sustento e amparo, Senhor. Pela família e por meus amigos, Senhor. Pela igreja, por tua palavra, Senhor.
de amor demonstrado a mim, pela família e por meus amigos, Senhor, pela igreja, por tua palavra, Senhor. Sou grato, te louvaremos, nós te bendizemos por tudo que és, Senhor. Só tu és digno, só tu és santo, te adoramos, Senhor. Te louvaremos, nós te bendizemos por tudo que és, Senhor. Só tu és digno, só tu és santo, te adoramos, Senhor. Sou grato, sou grato. E queremos agradecer, né, esse momento de ofertório. Queria chamar, acho que a nossa irmã diaconisa Araci, né, que vai estar orando. Lembrando também de orar pelo pastor Raik, né, sofreu aquele acidente, está mancando, né, pela sua recuperação. E também pelo momento missionário. A gente sempre tem lembrado de orar por vários missionários que nós temos assim acompanhado e investido na vida deles. Vai ser o Heitor e a Milena, né? Já faz aí alguns dias que temos orado por eles. Estão lá no sudoeste da Ásia, num país bastante sensível ao Evangelho. Então vamos orar pelo casal, pela família, para que Deus dê a eles sabedoria, para atuarem de tal forma a apresentar o Evangelho naquela região onde eles estão servindo fielmente o Senhor. E também, irmã Araci, ore pelo pregador dessa noite, que Deus tenha misericórdia dessa vida aqui na frente. Amém? Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, Tu és maravilhoso e estamos aqui para Te louvar e Te bendizer. Como é bom, Senhor, estar na Tua... Como é bom que Tu abra os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações para o Teu Evangelho, que é o único que vivifica o homem. Obrigada, Senhor, porque Tu tens falado aos nossos corações através dos pastores dessa igreja. Te agradecemos muito, Senhor, porque o Evangelho vivo tem sido pregado aqui. E nesse momento eu coloco o pastor Isaías nas Tuas mãos, Senhor. Seja a boca dele, Senhor, que a Tua mensagem seja colocada aqui para a Tua igreja, que nós possamos sair diferentes de como nós chegamos. Enche-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito. Também te peço, Senhor, pelo pastor Raik e a sua cura, Senhor. Pedimos a unção de cura, ó Santo Deus, que cada vez mais ele esteja melhorando no Teu poder, ó Santo Deus. Que ele venha, Senhor, cheio do Teu Espírito, com as suas baterias renovadas para cá, para essa igreja. Também te agradeço, ó Santo Deus, por cada oferta aqui, dízimo, colocado aqui nesses gasofiláceos. Sabemos da Tua participação ativa nesse reino que é Teu. Muito obrigada, Senhor. Então que seja usada conforme a Tua sabedoria. Também te peço, ó Santo Deus, pelos missionários do sudeste da Ásia. Senhor, lá o Evangelho não chega com facilidade. Então te pedimos, Senhor, sabedoria, estratégia, que o Teu Santo Espírito esteja presente e que o Teu poder seja visto por toda e qualquer criatura. Eu te agradeço muito, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e em Ti nos regozijamos, sabendo que Tu já estás fazendo a obra neste local. Muito obrigada, Senhor. Te agradeço no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que em breve voltará. Amém. Vem visitar tua igreja,
Ok, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, para a gente dar continuidade à pregação expositiva, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 9. Hoje vamos examinar essa porção, né? A parte 2 daquilo que a gente viu a semana passada aqui, tá bom? A gente percebe que Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, não apenas ensina, não apenas os instrui, mas também abre o seu coração, revelando a natureza do verdadeiro ministério. Ele demonstra que o serviço cristão é marcado pelo amor sacrificial e também um cuidado intencional. Então é o tema, parte 2, amor e cuidado, tá bom? Onde ele revela isso de uma forma tão clara, num ministério pautado, de tal forma que ele evidenciou o amor que ele tinha e também o seu cuidado com aquela nova igreja que tinha sido implantada ali em Tessalônica. Então vamos ler versículo 7 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Queridos, nesses 3 versos, Paulo então revela o coração do seu ministério, invocando ternura, amor e cuidado, que ele e seus companheiros dedicaram àqueles irmãos lá de Tessalônica. E a gente vai trabalhar então 3 pontos aqui rapidamente, né, nesse momento do estudo da palavra do Senhor, onde o apóstolo Paulo evidencia isso. E o ministério do apóstolo Paulo, vocês vão ver que é caracterizado por uma ternura. Ele usa uma figura de linguagem assim muito conhecida da época, tá bom? Então o que a gente percebe? Esse cuidado do apóstolo Paulo, esse amor e cuidado, é revelado através de um ministério caracterizado pela ternura. Olha o versículo número 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos, amáveis, né? Entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos? Paulo lembrando aqueles irmãos o período que ele transitou com eles, para levar o evangelho de transformação àquelas vidas. Ele vai lembrar que foi um ministério caracterizado pela ternura, pelo comportamento amável diante daqueles irmãos. Inclusive o apóstolo Paulo usa o termo grego tofos, que na sua tradução talvez está traduzido como ama, ou talvez como mãe, evocando a imagem de uma mãe que nutre e cuida de seus filhos com ternura e dedicação. Na verdade, essa palavra qual ama, como ama, que acaricia os próprios filhos, é uma figura de linguagem na época do Império Romano, onde havia ama de leite. O que era ama de leite? Eram escravas que amamentavam filhos que não lhe pertenciam, porque as mães não podiam exercer essa atividade, estavam impedidas de exercer a tal amamentação. Então muitas vezes escravas eram contratadas ou enfermeiras eram contratadas como ama leiteira para dar leite a uma criança que não lhe pertencia. E o apóstolo Paulo vai usar essa figura de linguagem, dizendo o seguinte, que eles se tornaram carinhosos entre aqueles irmãos, como uma ama de leite. Veja, mas essa ama de leite não está amamentando um filho que não lhe pertence, mas está amamentando quem? Os próprios filhos. Uma ama leiteira, geralmente, ela começa a se afeiçoar a uma criança. Quando ela coloca a criança no peito para sugar o leite, ela vai dar carinho, ela vai dar atenção, ela vai soltar o leite para aquela criança ser alimentada. Mas ele usa a figura de, olha, não foram filhos estranhos, mas sim
filhos da própria ama de leite, na qual ela dedica o quê? Tempo, ela dedica amor e cuidado para nutrir os filhos que lhe pertencem. Já que ela fez isso com tantas crianças estranhas, ela está fazendo com seus próprios filhos. E o apóstolo Paulo vai dizer que é justamente isso, que o ministério dele, de Silas e Timóteo, em Tessalônica, foi caracterizada pela ternura, pelo amor, pelo esse comportamento de poder servir aqueles irmãos. Então, Paulo usa essa metáfora para descrever seu relacionamento com os tessalonicenses, enfatizando um amor incondicional e o cuidado protetor que ele sentia por aqueles irmãos, deixando isso bem claro. O meu ministério é caracterizado por ternura, o meu ministério combina com carinho, com dedicação à vida de vocês ali, dos irmãos em Tessalônica. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver que Paulo usou a mesma imagem de ternura com os coríntios, né? Essa figura de linguagem da família, dos pais, da mãe e assim por diante. Segura aí em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e vai para 2 Coríntios capítulo 12, onde ele também invoca a mesma imagem de carinho, de ternura aos irmãos lá de Corinto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14 e versículo 15. Olha aqui, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Olha só, hein? Que legal, hein? Paulo passou para aquela cidade 2 vezes, ministrando a uma região bastante pagã e imoral, como a cidade de Corinto. E ele passou, a primeira viagem, 1 ano e meio. Depois ele voltou para a cidade de Corinto, segundo estudiosos, ele passou alguns meses. E ele planeja voltar, mas não para ser um peso para aqueles irmãos, pelo contrário, ele vai dizer o seguinte: estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Verso 15, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Então ele está dizendo assim: veja, eu não vou aí não com segundas intenções, pelo contrário, eu vou aí porque eu gerei vocês, vocês são meus filhos espirituais, e são os pais que entesouram para os filhos. Por isso que eu vou na cidade de Corinto, me deixar gastar em prol da vossa vida. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha essa noção de que ele seria consumido, os seus tempos, os seus dons, as suas habilidades, para poder servir aquela igreja de Corinto. E ele coloca dessa forma. Olha só também aos Gálatas, né, capítulo 4, versículo 19. Paulo também vai usar essa mesma ideia, né? De se entregar em favor daqueles irmãos que agora se encontram ali na região da galáxia. O que ele vai colocar em Gálatas 4, versículo 19? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, né? Até ser Cristo formado em vós. Essa figura de linguagem bem conhecida do universo feminino. Paulo está dizendo: vocês são meus filhos espirituais. O processo de Cristo ser moldado na vida de vocês, dizendo para a igreja ali de Gálatas, ainda não estava concluído. Por quê? Sim, aqueles irmãos experimentaram a justificação. Porque veja, o ciclo completo é o que? A justificação, e da justificação, né, Deus nos justificando através de Cristo Jesus, vem a justificação, vem a santificação e um dia a glorificação, quando Cristo nos chamar para estarmos com Ele eternamente. Esse é o ciclo. E Paulo está dizendo assim: eu sofro dores de parto, por quê? Porque eu quero ver Cristo sendo configurado na vida de vocês. Através desse processo da justificação, ou seja, o pecado não mais condena vocês, irmãos de Gálatas. Ok, mas não encerra ali. Por quê? Porque se vocês foram justificados e o pecado não condena mais vocês, vocês passam por vocês passam por uma fase diferente, que é a santificação.
Se a justificação, o pecado não condena mais vocês, a santificação diz o seguinte, que o pecado não reina mais na vida de vocês. O pecado não tem poder sobre a vida de alguém que Deus justificou em Cristo Jesus. Então Paulo, ele sofria dessa dor de parto, porque ele queria ver encerrado um processo tão lindo que é a justificação, a santificação e a glorificação. Por quê? Porque a glorificação vai dizer para nós que o pecado não mais existe. Quando um dia Deus nos chamar para estarmos numa esfera de vida eterna, onde não há mais morte, não há mais decepção, não há mais frustração, não há mais traição, não há mais dor, estarmos na presença do Senhor eternamente, isso é glorificação, ou seja, o pecado não mais existe. E o apóstolo Paulo quer dar essa certeza para aqueles irmãos. Vocês não podem perder isso de vista, jamais, jamais. Então, logo, o caminho de Paulo pelos Tessalonicenses era semelhante ao de uma mãe que deseja sacrificar a própria vida para os seus filhos, assim como Cristo, né? Nutrir, sacrificar a favor de seus filhos, assim como Cristo, que estava disposto a entregar a própria vida por aqueles que nasceriam de novo na família de Deus, né? Lembra do famoso, talvez, o versículo principal do Evangelho de Marcos? Alguns estudiosos dizem que o versículo principal do Evangelho de Marcos é Marcos 10, 45. Se você quiser sublinhar, sublinhe na sua Bíblia. Não é pecado você pegar uma canetinha colorida, né? E destacar alguns versículos importantes das Escrituras. Olha aqui, o evangelista vai dizer o seguinte, no versículo 45 do capítulo 10 de Marcos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebe essa atitude do Senhor Jesus Cristo, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ele esteve entre nós, mas ele vai dizer que o próprio Deus Filho, o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa era a mesma atitude do apóstolo Paulo, aqui no versículo número 7 que nós lemos. Ou seja, se doar, se entregar, poder servir com ternura aqueles irmãos. E não tem como a gente não trazer realmente na memória essa figura materna, né? Uma mãe que se dedica integralmente ao cuidar do seu filho doente, sacrificando seu tempo, sono e energia para garantir o bem-estar da criança. Paulo quer focar nesse versículo, nessa realidade, né? Quem é mãe sabe disso. Geralmente uma mãe se preocupa demais em cada processo do crescimento do seu filho. Eu lembro que Deus nos deu o privilégio de termos 2 filhos. O Mateus nasceu, depois de 1 ano e meio nasceu Thomas, 18 meses. Não estava no radar e de repente Deus nos surpreendeu, né? Com a gravidez da Ana e o nascimento do nosso segundo filho. Mas uma cena, eu bati uma foto que a Ana não gosta que eu mostre, mas não vou mostrar hoje aqui, né? É uma foto que eu falei assim, eu tenho que bater essa foto. Thomas estava com mais ou menos 6 meses, 7 meses. Ela estava amamentando, né, o Thomas, leite materno. E o Mateus estava com 2 aninhos. E ele passou aqueles dias, aquelas semanas com muita febre. Você sabe, né? É gripe, é bactérias, e troca de remédio, de antibiótico, e febre aqui, febre ali. E ele deu uma melhorada. E de repente, eu lembro que na cena, a Ana está amamentando o mais novo de 6 meses e o Mateus, o mais velho, com 2 anos, sobe no sofá e começa, né, a cheirar o cabelo da minha esposa e puxar o cabelo da minha esposa. E de repente eu vejo uma mãe amamentando com tanta ternura um filho e dando atenção, fazendo uma ginástica enorme. E a foto reflete isso, né, para dar atenção para o outro filho que precisava justamente dessa ternura, desse carinho. Eu olhando ali, eu falei, você quer saber? Eu vou pegar a varinha, pegar no Mateus e dar-lhe a varinha. Mas eu falei, olha só esse olhar materno de uma mãe. Eu falei, eu tenho que bater essa foto, porque um dia se eles ficarem rebeldes, eles têm que perceber o custo
que foi investido de tempo, carinho e atenção para a vida deles quando eles eram pequenininhos. Mas é uma foto, irmão, se um dia que você quiser ver, não tem como, é uma foto icônica, tem que estar registrada, porque ela reflete justamente isso, esse amor. Uma ama de leite que amamenta os próprios filhos, com carinho, com ternura, com muita dedicação, porque está preocupado com o crescimento integral dos filhos. Então, como aplicação, em uma era de relações superficiais e rápidas, como igreja somos chamados a demonstrar essa mesma ternura em nossos relacionamentos, criar vínculos. Porque essa ideia, Paulo criou vínculos, identidade com aquela igreja. Então nós precisamos de ter essa mesma postura, de acolher os novos membros, no aconselhamento de pessoas ou no cuidado mútuo. Tantas vezes a palavra do Senhor fala uns aos outros, lembra? Os mandamentos da reciprocidade. E Deus quer usar a nossa vida, Ele nos capacita para isso. E às vezes nós terceirizamos, achamos que essa é a função apenas do pastor Rai, que não é, é de todos nós, de aconselhar uns aos outros, de um cuidado mútuo uns com os outros. Devemos cultivar um espírito de ternura e afeto, refletindo quem? Paulo não, refletindo o amor de Cristo, a ternura de Cristo derramado sobre as nossas vidas. E nós temos o chamado justamente para exercer o tema da mensagem de hoje. Amor e cuidado uns para com os outros. Por quê? Porque fazemos parte da mesma família eterna do Senhor. Se nós temos a marca do Cordeiro, nós estaremos para sempre nessa família eterna do Senhor. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, meus irmãos, Paulo foi caracterizado por um ministério de ternura. Esse é o primeiro ponto, um ministério caracterizado pela ternura. E nós vamos ver no segundo ponto, um ministério movido pelo amor sacrificial. Olha só, foi um ministério que foi movido por um amor que você não pode produzir por si mesmo. Mas esse amor é produzido em nós através da nossa convivência, do nosso relacionamento com o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 8 de 1 Tessalonicenses capítulo 2. Assim, querendo-vos muito, Paulo está em Corinto, ele não está em Tessalônica, ele está a centenas de quilômetros de distância, lembra? Ele pregou o evangelho, aí por volta aí de algumas semanas, no máximo 3 meses, e aí surgiu impedimento, hostilidade, perseguição. E ele teve que sair com a sua equipe correndo, porque essa perseguição tentava obstruir a vida do apóstolo Paulo. Mas antes dele sair, ele deixa uma igreja frutificando na cidade de Tessalônica. E aí o que acontece? Ele vai mostrar esse amor sacrificial. Então ele diz assim: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Que mensagem desse homem! Veja, ele tá se expondo àquela igreja, mostrando para eles esse fato tão maravilhoso. Então a expressão oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, revela um amor que vai além da mera transmissão de informação, de entregar um folheto, de mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Veja, é um amor que vai além disso. É um amor que se expõe, que se dedica, a tal ponto, sim, o principal, o centro do ministério é a proclamação do evangelho. Mas Paulo sabia que transmitir apenas informação é transmitir informação e vida através do seu ministério ali. Ele estava disposto a dar a sua própria vida pelos Tessalonicenses, demonstrando um amor sacrificial que reflete um amor de Cristo Jesus. Quantas vezes a Bíblia vai mostrar que foi justamente isso que Jesus fez por nós? Lá em João 15, 13, olha o que diz ali o Evangelho de João 15, 13, né? Diz assim:
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vai ter textos como Romanos 5, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós o quê? Pecadores. Olha só, que amor sacrificial. Ok? É possível morrer por um filho, pela esposa, pelos pais, os pais pelos filhos. Mas morrer por uma pessoa que você às vezes está orando e dizendo, Deus, está na hora de levar. Quando você olha para alguém, né, quando a gente assiste alguns telejornais, ou lê algumas revistas e olha assim, meu Deus, não é possível, porque não recolhe, só atrapalha. É no mundo político, é no mundo da criminalidade. Mas veja, o amor de Deus é algo incrível, quando Paulo fala em Romanos 5, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós bonitinhos, cheirosos. Não, sendo nós o quê? Pecadores, perdidos, totalmente mortos dos nossos delitos e pecados. Deus resolveu na eternidade nos amar, nos amar. Por isso que ele fala assim, né, oferecer-vos não somente o evangelho, sim, é importante, é o centro da nossa pregação, mas ele vai dizer assim, mas igualmente a própria vida, a importância de transmitir a vida. Então Paulo estava disposto a dar a sua própria vida pelos Tessalonicenses, demonstrando um amor sacrificial que reflete o amor de Cristo. É evidente no texto o intenso amor de Paulo por seus filhos espirituais. Um vínculo que se formou em pouco tempo, em alguns meses, superando o quê? As diferenças raciais, culturais, religiosas. Quando o apóstolo Paulo chega em Tessalônica, ele era um judeu. E como um bom judeu de pedigree, ele não gostava de gente de raças diferentes. E quando ele chega em Tessalônica, ele vai conviver com quem? Com gregos, que estava submergido na cultura romana. Havia tanta imoralidade, tanta idolatria, tanto paganismo, tanto orgulho humano. E o evangelho fez com que o apóstolo Paulo e a sua equipe amasse quem? Justamente pessoas diferentes. Transpondo a barreira cultural, religiosa e também a racial. Só Deus pode fazer isso. Ou seja, fazer com que a gente possa ter empatia. Empatia em orar talvez por terroristas, por terroristas como o Talibã ali no Afeganistão. De orar pelo Oriente Médio, por aquele bandido, por aqueles miseráveis. Orar também por aqueles políticos, a gente que às vezes quer, né, puxar a gravata e enforcar essas pessoas. E a gente precisa orar, Deus, coloca amor, coloca empatia. Deus, coloque condições para que ore pelo meu vizinho, ore para aquela pessoa que é tão difícil, Senhor. Porque o apóstolo Paulo chegou naquela cidade sem conhecer ninguém. E ele, o que? Ele se entrega. Ele e a sua equipe, eles proclamam o evangelho de Jesus Cristo. Só o Senhor para colocar isso em nosso coração, irmãos. Só o Senhor. A gente não vem de fábrica dessa forma, pelo contrário. Nós somos barristas, egoístas. E se Deus não nos chacoalhar, jamais vamos sair da nossa zona de conforto e fazer diferença nesse mundo. Então, olha só. Esses filhos espirituais do apóstolo Paulo, um vínculo que se formou em pouco tempo, superando as diferenças de raça, cultura e religião que antes os separavam. E Deus coloca o que? Empatia, um amor impressionante. Impressionante. Eu penso um pouquinho, né, na ilustração de um professor que se dedica integralmente a seus alunos, compartilhando não apenas conhecimento, mas também experiências e valores. Quando eu olho para durante essa minha jornada de mais de 50 anos, vem em cena na minha mente pessoas que não apenas compartilharam informação, mas também vida. Quando eu estava trabalhando nesse ponto, eu lembro de um filme de 1967. Eu não era nascido, tá? 1967. Mas se você não assistiu, deveria assistir.
O nome do filme é Ao Mestre com Carinho. Alguém já assistiu? Que conta a história, o ator principal é Sidney Poitier. Ele faleceu acho que 2 anos atrás. Ele é um engenheiro negro que mora em Londres e de repente perdeu o emprego. A única forma de sustentar era trabalhar na periferia de Londres, num bairro de operários brancos, numa escola bem na periferia, de muitos jovens adolescentes rebeldes. E ele vai dar aula para matemática, física, para poder se manter. Chegando lá, ele é tratado rudemente por esses adolescentes. Ele é extremamente hostilizado. Mas esse homem sabia navegar com muita ternura, com muito amor. E o filme mostra ele se envolvendo, não apenas passando informações, transmitindo informações, mas ele interage, ele se preocupa, ele tem empatia, ele passa por situações delicadas e ele começa a investir nessa faixa etária, na sua classe. E de repente era a pior classe da escola, e no passar da semana, no passar dos meses, há uma mudança transformadora. Por quê? Porque ele resolveu transmitir vida, investir na vida daqueles jovens esquecidos, aquele pessoal, né, jogado na periferia. E o filme mostra uma transformação impressionante. E no final, quando ele tem que ir embora, é uma choradeira e tanto. Ninguém quer que ele vá embora. Os diretores, a escola, os pais. Por quê? Porque esse homem entendeu, esse professor entendeu a importância não apenas de transmitir conhecimento, mas de vida. Dedicar tempo, conhecer individualmente, pelo menos algumas pessoas que Deus coloca do lado, para que essas pessoas também sejam transformadas. Então, olha só, como igreja, somos desafiados a ir além de simplesmente fazer o necessário. Devemos estar dispostos a investir tempo, compartilhar nossas vidas uns com os outros, recursos e energia emocional. Isso pode significar visitar os enfermos, apoiar financeiramente os necessitados, orar e visitar as nossas congregações. Temos congregações aqui na região metropolitana de Belém, temos lá em Jobim, né? Ou seja, tantas coisas que a nossa igreja está envolvida, né? Orar e visitar as congregações, ou simplesmente estar presente nos momentos difíceis da vida dos nossos irmãos. Então, isso é um ministério movido pelo amor sacrificial. E Paulo fala justamente disso, né? No versículo que nós lemos. Oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Só Deus, em pouco tempo, para criar um vínculo de pertencer uns aos outros. E Deus, Ele gosta de agir dessa forma. E por último, um ministério também mantido pelo trabalho zeloso. Olha só, diz assim no verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Percebe? Um ministério sustentado por um trabalho zeloso. Como nos versículos de 1 a 5 aqui, Paulo pede para eles lembrarem das ações passadas da equipe, de modo a comprovar a sua intenção. Ou seja, Paulo apela para a memória dos Tessalonicenses sobre sua vida de labor e fadiga. Vos recordais, não é isso que está no verso 6, verso 9, desculpa, porque vos recordais. Ou seja, traga a memória, traga a lembrança. A gente esquece facilmente, não é? Às vezes as pessoas tiram tempo, investem na nossa vida, e durante talvez um curto período de tempo, dá um apagão, a gente não lembra mais. A gente não lembra mais. Às vezes eu gosto lá, a gente mora no Palavra da Vida, eu gosto de conversar com missionários mais antigos, de relembrar se eu estou desfrutando hoje de um ambiente mais saudável, de uma estrutura mais funcional, é porque outros homens e mulheres passaram por ali, e é necessário recordar, relembrar, e ser grato ao Senhor. E Paulo está dizendo assim, olha, vocês vão ter talvez uma tendência de esquecer de tanto investimento.
esquecer de outras vidas que passaram pelas suas, dedicando tempo, sendo zelosos. E Paulo, justamente ele faz esse apelo, vocês têm que lembrar disso. E aí, olha só, a atitude de Paulo, a atitude de desapego e a recusa de permitir que a cobiça ditasse suas ações foram demonstradas no labor e fadiga, que era a característica de seu ministério inicial. Em vez de pedir dinheiro e suporte financeiro, Paulo e Silas trabalharam dia e noite para não serem pesados a ninguém. Sabemos que a igreja de Filipe enviou dinheiro para ajudá-los. Olha só, lembra que a gente conversou semana passada? A igreja de Filipos, de Filipenses, é uma igreja missionária. Tem duas igrejas no Novo Testamento que se destacam. É a igreja de Antioquia e a igreja de Filipe. E Paulo vai agradecer algumas vezes. Tanto para os irmãos de Filipenses, que não só ajudou, esses irmãos ajudaram o apóstolo Paulo, né, em Corinto, ajudaram também em Tessalônica. E essa igreja de Filipe ajudou ele quando ele estava preso em Roma. Mandaram uma oferta através de Epafrodita, não uma, mas 2 vezes. E era uma igreja que ficava numa região extremamente carente na época. Mas eles faziam com tanto amor e dedicação. Então, sabemos que a igreja de Filipenses enviou dinheiro para ajudá-los. Mas eles também tiveram de trabalhar. As demandas do ministério, além do trabalho manual, significavam que Paulo e Silas tinham de trabalhar dia e noite. Uma expressão comum em grego para se sustentar. O objetivo desse trabalho duro era não serem pesados a ninguém enquanto pregavam o evangelho. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia que era uma cultura materialista, de difícil convivência. Tanto a igreja de Corinto como a igreja de Tessalônica não era fácil nessa área. Mesmo os novos convertidos, quando se falava de finanças, eles parece que trancavam o coração. E o apóstolo Paulo vai mostrar que também em outros lugares, Paulo declarou seu direito de receber ajuda, salário, ajuda financeira para o seu ministério, como em 1 Coríntios capítulo 9, verso 3 e também verso 9 a 12. Mas em Tessalônica, Paulo não usou desse direito para que não atrapalhasse o evangelho. Percebe aqui, queridos, um ministério mantido pelo trabalho zeloso, saber essa sensibilidade que ele mantinha nessa área de plantação de igreja. Essa atitude demonstra o desejo de servir a Deus e a igreja com desapego, com altruísmo, com entrega. Isso não se aplica apenas para o apóstolo Paulo, se aplica a cada um de nós, de sermos resposta do Senhor. Quando eu penso nesse versículo, né, eu considero um médico missionário que trabalha em uma região remota e empobrecida. Ele não apenas oferece atendimento médico gratuito, mas também constrói relacionamentos, aprende o idioma local e se adapta a condições de vida desafiadoras. Seu compromisso vai muito além de suas horas de trabalho, impactando cada aspecto de sua vida e da comunidade a ser alcançada, né? Um engenheiro, não vou me formar para quê? Porque eu quero trabalhar em regiões onde o evangelho não chegou. Eu lembro quando eu estava na África, com a Ana Cláudia, eu conheci um médico que abriu mão de tudo, para poder passar bons anos da sua vida numa região que oferece malária, todo tipo de doenças tropicais, né? Fora às vezes guerras urbanas, milícias. Puxa vida, poderia estar servindo em outro lugar, mas Deus chamou ali. E é para poucos, não é para todos. E ele faz isso com tanto amor e dedicação, como talvez outras áreas de atuação. Isso é louvável diante do nosso Deus. E como igreja devemos valorizar e cultivar uma ética de trabalho dedicada em nosso serviço a Deus. Isso pode envolver o uso de nossos talentos e habilidades profissionais para servir a igreja, dedicar tempo para oferecer treinamento, discipular pessoas, ou simplesmente estar disposto a sujar as mãos nas tarefas práticas necessárias para o funcionamento e expansão do quê? Do evangelho. Eu lembro de uma igreja que eu conheci em Marília, só para vocês terem uma ideia, né? A igreja resolveu trabalhar uma área, especialmente para aqueles jovens que estavam desempregados. Olha, a gente vai ajudar, e aquela igreja em Marília ajudou muito a inserir jovens aprendizes no mercado de trabalho. É impressionante, é impressionante. Tem uma igreja de Curitiba, chamada Igreja Batista do Bacaxiri, que também é um grande exemplo nessa área. Mas sabe o que fizeram? Talvez você ainda
né? Não tem como ajudar, mas você tem tempo, não está empregado, por que você não oferece o seu tempo ao Senhor? Talvez dando o seu tempo de dízimo ao Senhor. Há tantas demandas, há tantas urgências, e você pode dedicar, porque, veja irmãos, cada um de nós temos habilidades diferentes, que é muito útil na mão do Senhor. Talvez uma formação sua, uma área onde Deus deseja, né, usar para impactar a vida de muitas pessoas aí fora. E o apóstolo Paulo foi esse homem, fazedor de tendas, trabalhava com couro, trabalhava com lona. E ele passou muito tempo, como a gente viu a semana passada, servindo. Por quê? Porque naquele momento era necessário. Que o Senhor nos ajude. Porque essa era a pegada dessa equipe ministerial, apóstolo Paulo, né? Cuidado e também amor e cuidado. Então, para concluir, meus irmãos, o ministério exemplificado por Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 9, é um modelo de amor sacrificial e cuidado intencional. Tais elementos não são apenas para líderes e pastores, mas para todos os crentes em sua jornada de amor, fé e serviço. Que o Espírito Santo nos capacite a viver e servir desta maneira para a glória de Deus e o bem-estar espiritual de seu povo. Amém? Que o Senhor nos ajude a sempre construir um ministério caracterizado pela ternura. Um ministério movido pelo amor sacrificial e também um ministério eventualmente mantido pelo trabalho zeloso, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Deus abençoe.